Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso evento Descarrego de Súmulas da segunda fase. Esse evento aqui, pessoal, é um evento que nós fazemos aqui para a sua prova de segunda fase da OAB, no qual nós, professores, aqui indicamos as principais súmulas e as súmulas mais cobradas já na prova da OAB em segunda fase. Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre as principais súmulas que já foram cobradas na sua prova de segunda fase da OAB. Nós fizemos aqui a divisão, né, entre a nossa equipe trabalhista aqui, eu, o professor Renato Sabino, a professora Renata Orsi, o professor Rafael Brolio. Então, vou conversar com vocês com relação a uma parte das súmulas. E aí, depois, a gente vai dar continuidade aí ao nosso evento, tudo bem? Então, primeira súmula que eu quero conversar um pouquinho com vocês, pessoal, é a súmula 6 do TST. Anotem aí, súmula 6 do TST. A súmula 6 do TST, pessoal, ela é uma súmula bem importante porque ela vai falar para a gente sobre equiparação salarial. Equiparação salarial. Acontece que, pessoal, no ano de 2017, a gente teve a reforma trabalhista. Então, tivemos aí, né, em novembro de 2017, a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, pessoal, ela fez diversas alterações na CLT com relação à equiparação salarial. Então, é por isso, pessoal, que atualmente a súmula 6 do TST, ela está com alguns itens prejudicados, porque são os itens que sofreram alteração da reforma trabalhista. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês, pessoal. A minha sugestão é que vocês escolham uma cor daquelas cores diferentes que a gente faz marcação de peça, né? Então, aqui, a nossa sugestão para marcação de peça é vermelho, petições iniciais, amarelo, defesa, preto, recursos e azul, execução. Azul, execução. Escolha uma cor diferente dessas cores que eu falei e eu sugiro que vocês grifem os itens da súmula que ainda estão vigentes, ou seja, os itens da súmula 6 que não foram prejudicados pela reforma trabalhista. São os seguintes itens, pessoal, para vocês marcarem, porque quando se eventualmente, né, a OAB perguntar aí alguma coisa envolvendo equiparação salarial, vocês vão saber, falar assim, olha, somente os itens que eu grifei são os itens que são válidos atualmente. O restante está tudo prejudicado pela reforma trabalhista. Então, anotem aí. Item 3 da súmula 6 do TST. Item 3, anotem o item 3. Também não está prejudicado pela reforma trabalhista o item 7 da súmula 6. Item 7. O item 8 da súmula 6 também está ok. Item 8. E, por fim, o item 9. Item 9. Então, repassando, item 3, item 7, item 8 e item 9, todos da súmula 6 do TST. Então, primeira dica aqui, súmula 6 do TST, que fala sobre equiparação salarial. Próxima súmula, pessoal, que também é bastante interessante aí para você dar uma lida antes da prova, é a súmula 10 do TST. Súmula 10 do TST. A súmula 10 do TST, pessoal, ela é específica para a categoria dos professores. E a súmula 10 do TST, ela vai falar para a gente o seguinte. Quando o professor for dispensado sem justa causa,
no período de férias escolares ou no recesso, então, o professor que é dispensado sem justa causa, ou no período lá do recesso escolar, ou no período de férias escolares, o professor terá direito a receber os salários do período de férias e também terá direito a receber aviso prévio. Então, anotem aí, súmula 10 do TST, específica para a categoria dos professores. Próxima súmula, pessoal, que eu tenho aqui de dica para vocês é a súmula 14 do TST. Súmula 14 do TST. A súmula 14 do TST, pessoal, ela é bastante interessante porque ela vai trazer para a gente algumas regrinhas de pagamento no caso de rescisão do contrato por culpa recíproca. Mas, G, o que é culpa recíproca? Culpa recíproca, pessoal, é a extinção do contrato de trabalho no caso em que há o cometimento de falta grave por ambas as partes. Então, é a situação em que tanto o empregador quanto o empregado cometeram uma falta grave. Nesse caso, a modalidade de dispensa adequada é a culpa recíproca. E aí, a súmula 14 do TST, ela vai falar para a gente que quando o contrato de trabalho é encerrado por culpa recíproca, o empregado vai receber 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário e férias proporcionais. Então, quando o contrato de trabalho se encerra por culpa recíproca, o empregado vai receber aviso prévio, 13º e férias proporcionais, mas pela metade, só no valor de 50%. Então, súmula 14 do TST. Próxima súmula que eu quero dar uma dica para vocês é súmula 16 do TST. Súmula 16 do TST. A súmula 16 do TST, pessoal, ela é bastante importante para a gente, porque ela vai falar sobre a notificação da reclamada. E aí, a súmula 16, ela vai falar o seguinte para a gente, ela vai falar assim, olha, a partir da postagem da notificação da reclamada, lembrando que no processo do trabalho, a regra é que a reclamada seja notificada de forma postal, ou seja, pelos correios. A súmula 16 do TST, ela fala para a gente que, a partir da postagem da notificação, presume-se o seu recebimento em 48 horas. Então, a partir do momento em que a notificação é postada pelos correios, presume-se que a reclamada vai receber essa notificação no prazo de 48 horas. Mas, Gê, mas o que vai acontecer se a reclamada receber a notificação após as 48 horas ou então se a reclamada sequer receber? Ela nem vai receber a notificação. Nesse caso, a súmula 16 do TST vai falar que o ônus de comprovar o atraso no recebimento ou de comprovar o não recebimento da notificação é do destinatário da notificação. E aí, no caso, quem é o destinatário da notificação? A reclamada. Então, presume-se que a notificação foi recebida pela reclamada após 48 horas, após a sua postagem, e o atraso no recebimento ou não recebimento da notificação é ônus da prova da reclamada para comprovar. Súmula 16 do TST. Próxima súmula que eu quero falar aqui com vocês, pessoal, é a súmula 18 do TST. A súmula 18 do TST, ela vai falar para a gente sobre compensação na Justiça do Trabalho. E aí, a súmula 18, ela vai falar para a gente que na Justiça do Trabalho, a compensação é restrita a dívidas de natureza trabalhista. Então,
para que eu possa alegar o Instituto da Compensação na Justiça do Trabalho, é necessário que a minha dívida tenha natureza trabalhista. Então, súmula 18 do TST. Próxima súmula, pessoal, que eu quero colocar aqui para vocês, né, que eu quero dar a dica aqui para vocês, é a súmula 29 do TST. Súmula 29 do TST. A súmula 29 do TST, pessoal, vai falar que no caso do empregado ser transferido por ato do empregador, então, o empregado que é transferido para trabalhar em local mais distante da sua residência, tem o direito ao acréscimo salarial referente a eventuais acréscimos de transporte. Então, empregado que é transferido para trabalhar em local mais distante da sua residência, e aí, consequentemente, ele vai acabar gastando mais de transporte. Nesse caso, a súmula 29 do TST determina que quem vai ter que arcar com os custos desse acréscimo, né, no transporte é a empresa, é o empregador. Então, súmula 29 do TST. Próxima súmula que eu quero dar dica aqui para vocês, pessoal, é a súmula 32 do TST. Súmula 32 do TST. A súmula 32 do TST, ela vai falar o seguinte para a gente. Presume-se o abandono de emprego se o empregado não retornar ao serviço no prazo de 30 dias. Então, pessoal, essa súmula 32 do TST, ela vai falar para a gente sobre a situação da falta grave denominada como abandono de emprego. E aí, essa súmula vai trazer aí um prazo. Por quê? Quando o empregado, né, vamos supor que, eu sou empregadora e eu estou achando que o meu empregado abandonou o emprego. Eu já tentei entrar em contato com ele, já tentei várias formas de contato com o empregado e ele não volta, sumiu. Ele simplesmente sumiu do serviço. É claro que, pessoal, essa situação não pode ser uma situação indefinida, né? O empregador não pode ficar lá esperando o empregado voltar quando ele quiser. Por isso que o TST entendeu aqui, por meio da súmula 32, que será caracterizado o abandono de emprego quando o empregado não retornar ao serviço no prazo de 30 dias. Então, essa daí é a súmula 32 do TST. Próxima súmula, que eu quero dar a dica para vocês, próxima súmula é a súmula 39 do TST. Súmula 39 do TST. A súmula 39 do TST, pessoal, ela vai falar para a gente que os empregados que operam bomba de gasolina têm direito adicional de periculosidade. Então, súmula 39 do TST, empregados que operam bomba de gasolina têm direito a receber adicional de periculosidade. Por quê? Tem contato com inflamáveis, né? Bomba de gasolina são, né, considerados aí inflamáveis. Então, súmula 39 do TST. Próxima súmula que eu quero conversar com vocês, ela é muito importante e a OAB já cobrou algumas vezes essa súmula, que é a súmula 43 do TST. A súmula 43 do TST, pessoal, ela vai falar para a gente que presume-se como abusiva a transferência do empregado sem comprovação da real necessidade dos serviços. Então, quando a gente fala de transferência de empregados, pessoal, um dos requisitos da transferência é o empregador precisa comprovar a real necessidade dos serviços. Eu preciso comprovar.
por que eu preciso daquele empregado lá naquele local para onde eu vou transferi-lo. Se eu não comprovo a real necessidade dos serviços, nesse caso, a súmula 43 do TST prevê que essa transferência será abusiva. Portanto, uma transferência, aí, nesse caso, que será ilícita. Então, súmula 43 do TST. Depois, quero sugerir aqui para vocês, né, para que vocês anotem aí, a súmula 47 do TST. Súmula 47 do TST. A súmula 47 do TST, pessoal, ela vai falar para a gente sobre o pagamento de adicional de insalubridade, nos casos de contato intermitente com agente insalubre. Mas, Gê, o que é contato intermitente? Contato intermitente, pessoal, é aquele que não dura durante todo o período da jornada de trabalho, mas ele dura tempo suficiente para trazer nocividade para a saúde do empregado. Então, vamos supor que uma pessoa tem ali uma jornada de 8 horas diárias, e aí vamos supor que ela trabalha das 9 horas da manhã até as 18 horas, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Jornada de 8 horas. Vamos supor que somente no período da manhã, é que ela tem contato com agente insalubre. Depois que ela volta do almoço, no período da tarde, não. Ela não tem contato com agente insalubre. Nesse caso, pessoal, isso seria aí um contato intermitente. O contato intermitente, ele não dura durante toda a jornada de trabalho do empregado, mas ele dura tempo suficiente para trazer nocividade à saúde do trabalhador. Então, quem tem contato intermitente com agente insalubre tem direito adicional de insalubridade. Próxima súmula que eu quero sugerir para vocês aí, né, também prestarem bastante atenção, é a súmula 48 do TST. Súmula 48 do TST. A súmula 48 do TST, pessoal, ela vai falar para a gente também do Instituto da Compensação. Só que a súmula 48, ela vai falar, pessoal, que a compensação deve ser alegada na contestação. Então, a súmula 48, ela vai trazer aí para a gente o momento em que a reclamada deve alegar a compensação. A súmula 18, que eu já indiquei para vocês agora há pouco, a súmula 18 fala compensação na Justiça do Trabalho só para dívidas trabalhistas. E a súmula 48 fala compensação deve ser alegada na contestação. Então, o momento adequado para alegar a compensação na Justiça do Trabalho é na contestação. Súmula 48 do TST. Depois, quero que vocês também tenham muito cuidado e muito carinho com a súmula 51 do TST, principalmente com o item 1 da súmula 51. O item 1 da súmula 51, ele vai falar o seguinte para a gente, olha só, pessoal. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, isso quer dizer, pessoal, que a súmula 51 do TST, ela vai trazer para a gente a concretização do princípio da condição mais benéfica. Então, a partir do momento em que eu tenho um regulamento na empresa, então vamos supor, a empresa tem lá um regulamento e eu sou contratada sob a vigência daquele regulamento X.
todas as alterações que forem promovidas no regulamento que suprimam direito trabalhista não vai se aplicar para mim. Só vai se aplicar para quem foi contratado a partir do novo regulamento. Então, ó, vamos supor um exemplo típico. Vamos supor que eu fui contratada por uma empresa e quando eu fui contratada, o regulamento previa que o plano de saúde da empresa atenderia quarto individual, quarto apartamento, quarto individual. Então, se eu precisasse ser internada, eu ficaria em um quarto individual, apartamento, era o que o meu plano de saúde cobria. Mas aí vamos supor que depois de um tempo, a empresa passou ali, né, a ter algumas dificuldades financeiras, estava ficando muito oneroso aquele plano de saúde, e aí um novo regulamento da empresa passa a estabelecer que o plano de saúde agora vai atender quarto enfermaria. É o quarto ali que eu vou ter que dividir, né, com outra pessoa ou com outras pessoas, a depender do plano. Então, quarto enfermaria. Eu, Magê, que fui contratada na vigência do regulamento de empresa que estabelecia quarto apartamento, eu não posso ser alcançada por esse novo regulamento. Então, eu, Magê, vou continuar com o meu plano de saúde, quarto apartamento, quarto individual. As pessoas novas que vão ser contratadas a partir do novo regulamento, aí sim, elas vão ter plano de saúde com quarto enfermaria. Isso é a concretização do princípio da condição mais benéfica. Então, fiquem atentos aí, súmula 51 do TST. Próxima súmula que eu quero indicar para vocês é a súmula 80 do TST. Súmula, então, da súmula 51, a gente vai lá para a súmula 80 do TST. A súmula 80 do TST, pessoal, ela vai falar o seguinte para a gente. Ela vai falar, ó, a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente exclui a percepção do adicional. Então, se a empresa, pessoal, se ela fornece para os seus empregados EPIs aprovados pelo órgão competente, isso exclui a percepção do adicional de insalubridade. Só vou fazer uma pequena observação, pessoal, que é claro que não basta você conceder o EPI. Não basta você tacar o EPI na cara do empregado, por exemplo, um protetor auricular. Taca o protetor auricular na cara do empregado e fala, toma, agora você se vira, não preciso mais pagar. Não. Tem que fornecer o EPI aprovado pelo órgão competente. Também tem que, se for necessário treinamento, dar o treinamento para o uso adequado daquele EPI. Precisa depois fiscalizar se o empregado efetivamente está utilizando o EPI. Então, essa é a súmula 80 do TST. Porque também, pessoal, faz sentido, porque o que vai gerar a exclusão do adicional é a eliminação ou neutralização da insalubridade. Então, se eu simplesmente forneci aquele equipamento de proteção individual para o empregado, mas não ensinei ele como usava, depois não fiscalizei se ele estava usando, nesse caso eu não neutralizei ou eliminei o agente insalubre, tudo bem? Então, é a efetiva eliminação ou neutralização do agente insalubre que vai excluir a percepção do adicional. Então, súmula 80 do TST. Agora, quero colocar aqui para vocês, pessoal, a súmula 102 do TST. A súmula 102 do TST, pessoal, não vou ler com vocês ela inteira, porque a súmula 102 do TST, ela tem 7 itens. Mas eu quero que vocês fiquem atentos com relação à súmula 102 do TST, porque a súmula 102 do TST vai falar para a gente sobre várias regrinhas específicas de bancário. Então, se a sua prova cobrar, né,
Eventualmente ali, se no domingo a sua prova cobrar questão envolvendo bancário, fiquem atentos à súmula 102 do TST. Fiquem atentos, nesse caso, ao artigo 224 da CLT, artigo 224, que é específico do bancário, e muita resposta de questão envolvendo bancário também pode estar na súmula 102 do TST. Agora, quero falar com vocês sobre a súmula 146 do TST. A súmula 146 do TST, pessoal, é uma súmula bem importante também para a gente. Por quê? A súmula 146 do TST, ela vai falar para a gente sobre o trabalho prestado em domingos e feriados não compensados. Trabalho prestado em domingos e feriados não compensados. Nesse caso, pessoal, o que a súmula 146 do TST vai falar para a gente? Ela vai falar o seguinte, ela vai falar, olha, o trabalho prestado em domingo ou feriado não compensado gera o pagamento em dobro, Por que essa regra, Magê? Por quê? Quando a gente presta trabalho em um domingo, principalmente se o domingo for o dia do nosso DSR, o dia do nosso descanso semanal remunerado. Então, quando a gente presta trabalho em um domingo ou quando a gente presta trabalho em um feriado, que é considerado um dia não útil de trabalho, a legislação dá a opção para o empregado compensar esse trabalho no outro dia. Então, vamos supor que, eventualmente, em um determinado feriado, o empregador precisou da prestação dos meus serviços, era fundamental, eu trabalhei no feriado. Só que aí o meu empregador chega e fala assim, ó, Magê, faz o seguinte, como você trabalhou no feriado, que tecnicamente era um dia não útil de trabalho, então você pode compensar um outro dia. E aí ele me dá uma folga para compensar esse feriado. Nesse caso, remuneração normal, porque eu compensei. Agora, se eu simplesmente prestar o trabalho no domingo e no feriado e depois eu não tirar uma folga compensatória, nesse caso, qual vai ser a consequência? Pagamento em dobro desse dia trabalhado. Então, isso está aí na súmula 146 do TST. E agora, eu quero falar para vocês, dar uma dica, uma sugestão para vocês ficarem atentos. Última súmula que eu vou indicar aqui, né, dentro da nossa divisão da equipe trabalhista, súmula 171 do TST. A súmula 171 do TST, ela vai falar o seguinte para a gente, olha só. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador a pagar a remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. Então, basicamente, pessoal, a súmula 171 do TST, ela vai falar para a gente que quando o empregado é dispensado sem justa causa, antes de completar o período aquisitivo de 12 meses para eu adquirir o direito às férias, nesse caso, eu vou ter direito a receber as férias de forma proporcional. Tudo bem? Então, é isso que essa súmula diz. Então, se eu sou contratada para trabalhar numa empresa e sou dispensada antes de completar o meu primeiro período aquisitivo de 12 meses para o direito às férias, eu vou receber as férias de forma proporcional. Férias proporcionais. Só lembrando que, primeira partezinha que eu li da súmula ali para vocês, exceto na hipótese de dispensa por justa causa. Por quê? Quando o empregado comete uma falta grave e dá, né, motivo para uma dispensa por justa causa, aí, nesse caso, isso retira o direito a receber férias proporcionais. Tudo bem, pessoal? Então, essas eram aqui as minhas dicas sobre as principais súmulas da OAB,
da OAB não, desculpa, súmulas do TST que já foram cobradas na sua prova da OAB. Anotem essas súmulas aí com carinho, né? Quem sabe a OAB não cobra aí, novamente, mais alguma dessas súmulas aqui que eu indiquei. Quero desejar uma excelente prova a todos vocês. Bons estudos aí nessa reta final e excelente prova, pessoal. Tchau, tchau!